Quando a gente se depara com a dor, a gente não quer mexer nela, mas é necessário. Na minha infância, as dificuldades que eu tinha, eu morava aqui no Bacaxiri, numa casa que muitos talvez vão lembrar, casa que chama Meágua, porque era uma casa de 2 peças, e a minha mãe trabalhava de diarista, então ela trabalhava todos os dias. Depois de um tempo ela trabalhava de dia e à noite para poder dar condições para a gente estudar, ela sempre valorizou isso. Mas relacionamento amoroso não tinha, ela não sabia dar isso. Então era sempre com muito grito, por algumas vezes ela me batia. Eu acabei me tornando uma pessoa dura, rígida, perfeccionista e que eu não percebia. Nós éramos de tradição católica, e a gente ia às igrejas, quermesse, essas coisas. E eu tinha por volta de 5 anos, nós fomos numa festa, e nessa festa eu fui abordada por um estranho. E sofria a primeira experiência de abuso sexual. Isso foi uma coisa bastante traumática, levando em conta que eu tinha só 5 anos de idade. Naquele dia eu não contei para ninguém. E eu fiquei com isso guardado no meu coração há mais de 20 anos. Depois, na adolescência, eu também morando com uma outra família, eu também tive um assédio sexual por uma pessoa que eu considerava muito, que eu chamava de tio. Isso ainda fortaleceu mais ainda a minha dificuldade. Com 16 anos de idade, eu fui estudar à noite. Como a nossa situação financeira sempre foi muito difícil, eu precisei começar a trabalhar. Nesse período, fazendo colegial, eu conheci um jovem na minha classe. Nós começamos a namorar. Foi meu primeiro namorado. Ele era uma pessoa muito gentil, muito atenciosa. Depois de um tempo, ele começou a se apresentar bastante ciumento, né? Não apenas ciumento, mas ele começou a exigir uma intimidade maior. Eu tinha muita dificuldade com isso, até por causa da minha história. Quem é vítima de violência, você recua, você não consegue muitas vezes reagir. E nós começamos a ter relacionamento, mas volta e meia a gente brigava, se separava. Eu achei que casando o ciúme passaria, o que não aconteceu. Pelo contrário, eu vivi de forma oprimida. E começaram as agressões, inclusive agressão física, né? E uma agressão tão grande que eu fui, inclusive, até em Instituto Médico Legal, porque eu fiquei toda machucada. Nós havíamos separado e eu fui convidada pela irmã dele para irmos num encontro de casais. E eu fui nesse encontro de casais. Eu não sabia exatamente o que era, nem o que eu ia encontrar lá. Nós estávamos separados, ele também foi. E lá no encontro de casais, eu ouvi pela primeira vez, talvez de uma forma mais real e concreta, a respeito de quem era Jesus de fato, né? Ele era alguém pessoal, ele era alguém que tinha um plano para mim, que a minha relação com Deus precisava ser através dele. E eu não esqueço da frase que disseram assim: Jesus é a solução para a sua vida. E eu pensei naquilo, porque eu tinha problemas, não era só um problema de casamento, eu tinha um problema de identidade. Eu tinha um problema interior, eu não tinha um sentido para a minha vida. Eu comecei a ler a Bíblia e ela começou a fazer sentido, aquelas palavras parece que falavam comigo. E nesse processo eu comecei a buscar, comecei a ir num grupo familiar, comecei a ter relacionamento mais próximo com as pessoas da igreja. Eu falei: Deus, não foi possível restaurar meu casamento. E o Senhor sabe que não é porque eu não quis, eu fiz tudo que estava ao meu alcance para isso. Mas eu gostaria que o Senhor escolhesse agora uma pessoa para mim. E um tempo depois eu conheci o Paulo na igreja e nós começamos uma amizade, e aí nossa família apoiou, nossa liderança apoiou, nossos amigos apoiaram, e foi assim uma coisa totalmente diferente. Nós tivemos namoro, nós noivamos e nós casamos, né, como se fosse a primeira vez. E a gente já está casado há 25 anos. Eu
percebia que muitas pessoas tinham um relacionamento com Deus próximo. Eles chamavam a Deus de pai, e eu não tinha aquela sensação gostosa de um pai. Eu não tinha nem o conceito dentro de mim, porque nunca tive um. E houve um momento que eu comecei a ter dificuldades, passei por uma depressão muito grande, e Deus foi trabalhando na minha alma. E à medida que Jesus foi fazendo isso, veio uma luz sobre a minha história. E nesse processo eu já tinha entregue minha vida para Jesus há 18 anos. Eu tinha então 38 anos. Foi quando eu, orando e buscando a vontade de Deus e pedindo a Deus que me mostrasse o que tinha que precisava ser consertado, eu fiquei sabendo a minha verdadeira história. Eu fiquei sabendo que eu fui fruto de um estupro. A minha mãe tinha sido assediada e foi forçada a um relacionamento sexual, e desse relacionamento, desse contato único com essa pessoa, a qual ela não conhecia, ela ficou grávida. E é impressionante que quando nós buscamos a vontade de Deus, quando nós desejamos ser curados, quando nós baixamos as nossas armas e a gente diz, Jesus, me cure, traz luz sobre as minhas trevas, o processo de Deus acontece. Deus me trouxe a palavra de Salmo 139 que diz que Ele me teceu de forma assombrosamente maravilhosa no ventre da minha mãe. Porque eu aprendi nesse processo que um homem e uma mulher, eles fazem sexo, mas quem faz filhos é Deus. E Deus havia me feito. Então hoje eu posso falar sobre Deus e posso falar sobre a minha vida e dizer, eu não fui um acaso. Mesmo nas minhas histórias de abuso, eu lidei muitas vezes com a situação de que, será que eu fiz alguma coisa que provocou isso? E eu entendi que não. Porque, de um modo geral, as vítimas de abusos sexuais, elas se fecham, elas se calam, elas não falam para ninguém. Elas têm medo, elas têm vergonha. Eu não. Eu hoje rompi com essa cadeia, eu rompi com essa amarra e eu falo abertamente, porque eu também quero ser uma voz. Voz que eu não tive no passado, porque eu não via falar sobre isso. Hoje eu falo, e eu falo, Deus pode me curar, Deus pode curar você.